Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza, show de bola! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo. Na videoaula anterior, nós estudamos concentração em mol por litro. Nesta videoaula eu vou apresentar concentração em mol por litro de íons. Vamos que vamos! Exemplo 1. Seja uma solução aquosa 0,2 mol de cloreto de sódio em cada 1 litro de solução. Vamos considerar a dissociação total do sal. O cloreto de sódio é uma substância iônica. Ele é formado por íons. Quando esta substância se dissolve em água, os seus íons se separam e o nome deste fenômeno é dissociação. Dissociação total significa que todas as partículas do sal, ao se dissolverem em água, se separam em cátion e em ânion. Para se determinar as quantidades de cátion e ânion na solução após a dissociação do sal, eu montei este quadro. Na primeira linha, eu coloquei os valores antes da dissociação do sal. Na segunda linha, a variação, ou seja, a quantidade de sal que se transformou em íons e as quantidades de íons que apareceram em solução. Na última linha, as quantidades finais, ou seja, após a dissociação total do sal. Então vamos lá. Antes da dissociação do sal, havia 0,2 mol de cloreto de sódio em 1 litro de solução. Então os valores desta tabela estão em 1 litro de solução. Muito bem. Como no início os íons ainda não estavam separados, as quantidades dos íons em mol eram iguais a 0. Com a dissociação total desta quantidade de sal em água, há uma perda de 0,2 mol de cloreto de sódio. O sinal negativo indica perda de uma certa quantidade. A gente sabe que cada 1 mol de cloreto de sódio, ao se dissociar totalmente, produz 1 mol de cátion Na+. Logo, 0,2 mol de cloreto de sódio produz 0,2 mol de Na+. Observe que este sinal positivo indica um ganho de 0,2 mol de cátion Na+. Como cada 1 mol de cloreto de sódio produz 1 mol de ânion Cl-, 0,2 mol deste sal produz 0,2 mol de Cl-. Para saber os valores após a dissociação total do sal, basta somar em cada coluna os valores da primeira e da segunda linha. Então vamos lá, para o cloreto de sódio, 0,2 mol menos 0,2 mol, no final há 0 mol deste sal. Para o Na+, 0 mol mais 0,2 mol, no final há 0,2 mol de Na+. E para o Cl-, 0 mol mais 0,2 mol, no final há 0,2 mol de Cl-. Como estas quantidades estão em 1 litro de solução, a solução possui 0,2 mol de Na+, em 1 litro de solução. E também possui 0,2 mol de Cl- em 1 litro de solução. Portanto, a concentração do cátion Na+ é igual a 0,2 mol por litro. E a concentração do ânion Cl- é igual a 0,2 mol por litro. Pessoal, vocês não precisam montar esta tabela para determinar as concentrações em mol por litro dos íons presentes na solução. Basta observar a fórmula do soluto. Em cada 1 mol de cloreto de sódio,
a 1 mol de Na+. Observe que o índice do cátion é igual a 1. Portanto, 0,2 mol de cloreto de sódio se dissocia totalmente em 0,2 mol de Na+. Então, está aqui a concentração do Na+, 0,2 mol por litro. Da mesma forma, 1 mol de cloreto de sódio possui 1 mol de Cl-. O índice do ânion Cl- também é igual a 1. Logo, 0,2 mol de cloreto de sódio se dissocia totalmente em 0,2 mol de Cl-. Então, aqui está a concentração do ânion cloreto, Cl-, 0,2 mol por litro. Beleza? Segundo exemplo, seja uma solução aquosa, 0,2 mol de ácido sulfúrico por litro de solução. Então, vamos considerar que esta solução tem 1 litro. O ácido sulfúrico é uma substância molecular. Ela não é formada por íons. Porém, quando esta substância se dissolve em água, os íons aparecem e ficam separados em solução. Observe que cada 1 mol de ácido sulfúrico produz 2 mols de cátions H+, olha aqui o índice 2, e 1 mol do ânion SO4 2-, sulfato. O fenômeno de formação e separação de íons é denominado ionização. E para resolver este problema, vamos considerar a ionização total do ácido sulfúrico. Ou seja, vamos considerar que todas as moléculas do ácido sulfúrico formam íons que ficam separados em solução. Beleza? Como eu falei anteriormente, a gente não precisa montar este quadro para determinar as concentrações dos íons na solução. E eu vou mostrar depois como a gente faz estas determinações. Observe o seguinte, no início havia 0,2 mol de ácido em 1 litro de solução. Então, os valores desta tabela estão em 1 litro de solução. E antes da ionização total, não havia íons na solução. Logo, suas quantidades em mol eram iguais a 0. Com a ionização total do ácido, toda esta quantidade se transformou em íons. Então, aqui na linha de variação, coloquei uma perda de 0,2 mol de ácido sulfúrico. Como cada 1 mol de ácido sulfúrico produz 2 mols de cátions H+, 0,2 mol deste ácido produz 2 vezes 0,2 mol de H+. Observe aqui o coeficiente estequiométrico 2. Então, para se determinar este valor, a gente multiplica o coeficiente 2 pela quantidade de ácido em mol que se transformou em íons. Então, 2 vezes 0,2 é igual a 0,4 mol de cátion H+. Como cada 1 mol de ácido sulfúrico produz 1 mol de ânion sulfato, 0,2 mol deste ácido produz 0,2 mol de ânion SO4 2-. Somando os valores da primeira linha e da segunda linha em cada coluna, a gente obtém os valores na solução resultante. Então, na coluna do ácido sulfúrico, 0,2 menos 0,2, o final há 0 mol de ácido sulfúrico. Na coluna do cátion H+, 0 mais 0,4 é igual a 0,4 mol de cátion H+. E na coluna do SO4 2-, 0 mais 0,2 é igual a 0,2 mol de ânion sulfato, SO4 2-. Como estes valores estão em 1 litro de solução, na solução há 0,4 mol de cátion H+ por litro de solução e 0,2 mol de ânion SO4 2- por litro de solução. Para a gente determinar estes valores sem montar este quadro, basta multiplicar o índice do cátion H+, que é igual a 2,
pela concentração do ácido. Então, 2 vezes 0,2 é igual a 0,4 mol de cátion H+, por litro de solução. E para se determinar a concentração do ânion SO4 2-, basta multiplicar o seu índice na fórmula do ácido sulfúrico, que é igual a 1, pela concentração do ácido. Então, 1 vezes 0,2 mol por litro é igual a 0,2 mol de sulfato por litro de solução. Viu que bonitinho? Maravilha, show de bola! Terceiro e último exemplo. Seja uma solução aquosa, 0,2 mol de sulfato de alumínio por litro de solução. O sulfato de alumínio é um sal, logo ele sofre dissociação ao ser dissolvido em água. Vamos considerar a dissociação total do sulfato de alumínio. Cada partícula de sulfato de alumínio, ao se dissolver em água, libera 2 cátions Al3+, e 3 ânions sulfato, SO4 2-. Então, cada 1 mol de sulfato de alumínio, ao se dissolver em água, libera 2 mols de cátions Al3+, e 3 mols de ânions SO4 2-. Para se determinar as concentrações dos íons em solução, eu vou utilizar o segundo método, que é mais rápido. Eu não vou fazer pelo quadro. Então, vamos lá. Observando a fórmula do sulfato de alumínio, a gente verifica que o índice do cátion Al3+ é 2. Então, a gente multiplica o índice 2 pela concentração do sal. Então, aqui está. 2 vezes 0,2 é igual a 0,4 mol de Al3+ por litro de solução. O índice do ânion sulfato, SO4 2-, é igual a 3. Então, a gente multiplica o 3 pela concentração do sal. Então, está aqui. 3 vezes 0,2 é igual a 0,6 mol de sulfato por litro de solução. Se for de sua preferência, você pode resolver este problema utilizando o quadro, mas este método é muito mais prático e rápido. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou desta videoaula, não esqueça, deixe aquele seu joinha bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, vai lá, se inscreva já. Será uma honra ter a sua presença nessa grande família de estudantes de Química. Já estou indo. Muito, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Fui!